nesses dias da realização dos Jogos da Copa, o Brasil será vitrine para o mundo todo, né? E claro, você tem aproximadamente uma perspectiva de quase 1 milhão de pessoas estrangeiras no Brasil, 600 a 1 milhão de pessoas, né? Não se tem esse número exato. Então essas pessoas vão estar sob a proteção do governo brasileiro, sob a proteção do Poder Judiciário brasileiro quando necessário, e a gente precisa ter essa estrutura funcionando de uma maneira que essas pessoas possam estar aqui e se sentirem seguras. O Fórum da Copa foi instalado no início de 2013 e o objetivo era que o Conselho Nacional de Justiça, enquanto um órgão articulador de políticas nacionais, pudesse exercer esse papel em relação às atividades do Poder Judiciário na Copa do Mundo. Então, criando umas políticas que gerassem um mínimo de padronização dentro do território nacional, práticas que pudessem ser reconhecidas pelo usuário, independente do local que ele estivesse. Ou seja, se ele precisasse do Poder Judiciário na Copa do Mundo, ele teria esse acesso de uma maneira constante dentro do país. Esse trabalho se iniciou para se montar uma estrutura para a Copa das Confederações, pensando no futuro, que seria a Copa do Mundo. A ação da gente se divide em várias áreas, né? Na área da infância, juizado criminal, juizado do consumidor e juizado dos aeroportos. Então, qual foi a nossa intenção? Como a gente tem a lei que possibilita os estados criar essas estruturas, nós aproveitamos o momento da realização da Copa do Mundo para fazer com que essa consciência se estendesse com o objetivo de que o judiciário pudesse dar uma contribuição. Nós vamos ter uma grande concentração de pessoas nos aeroportos, como também nas cidades, e essas pessoas vão necessitar de uma digamos assim, uma prestação urgente, efetiva. Por quê? A gente vai lidar aí não só com as pessoas daquela localidade, mas um fluxo de pessoas muito grande de outras cidades que vêm para assistir esses jogos. Então é necessário que o aparelhamento do judiciário tivesse com a estrutura funcionando numa mais perfeita ordem, para que essas demandas sejam resolvidas de imediato. É necessário que haja a estrutura do Poder Judiciário da infância e da adolescência, porque se houver alguma ocorrência que envolva infância e adolescência, o Poder Judiciário vai agir, né? Seja para digamos, punir quem está abusando da criança, está violando o direito de uma criança, seja para assegurar também o direito de fiscalização pelos órgãos no tocante à presença dessas crianças, dos adolescentes, nas praças de esporte. O Corregedor Nacional de Justiça, ele editou uma recomendação disciplinando, orientando os magistrados da infância e juventude acerca de questões relacionadas a tema de circulação, hospedagem, ingresso nos estádios, sempre com esse foco de dar um tratamento nacional para as questões. Foi editado um modelo de autorização que prevê todas essas hipóteses, né? De circulação, de hospedagem, de ingresso nos estádios, de participação até nos programas desenvolvidos pela própria FIFA, que é o Programa da Juventude, que tem uma série de atividades, né? E esse modelo de autorização ele foi divulgado em várias línguas e circulou por vários países do mundo, né? Foi colocado em inglês, espanhol, até em russo, japonês, e a gente tem isso na nossa página do Conselho Nacional de Justiça à disposição. Nós estamos construindo uma rede. Hoje essa rede é composta pelos 12 estados que vão ser sede da Copa, mas a intenção é fazer com que os 27 estados funcionem de uma forma de rede, com a coordenação do CNJ. O CNJ constrói essas, digamos assim, essas resoluções, essas recomendações em conjunto com os juízes dos estados. O Poder Judiciário acho que fez a sua lição de casa, né? Nós estamos já há um bom tempo nos preparando para a atividade, procuramos ter atendimento em locais estratégicos de uma maneira que tanto o nacional como o estrangeiro possam receber um atendimento de qualidade quando for necessário. Com esse mínimo de formatação nacional, para permitir que as pessoas que estão circulando não tenham que a cada estado descobrir como funciona, né? Então tem essa padronização que foi procurada. E mais do que isso, as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho
e que estão vindo nesse crescendo de envolvimento, de fato estão dedicadas a isso e estão esperando poder prestar um serviço de qualidade. Talvez o maior evento do planeta seja a Copa do Mundo, porque ele envolve literalmente todos os países. Então, para um evento desse, nós temos de estar prontos, sim, e é importantíssimo que o Judiciário forneça as condições para que a harmonia instalada permaneça, perenize-se, né, garantindo o direito de cada cidadão, brasileiro ou estrangeiro, em relação à segurança, em relação aos direitos garantidos, enfim, em relação, como eu já disse, a essa harmonia e esse bem-estar que causa um evento dessa natureza. O Poder Judiciário do Estado de Pernambuco criou o tribunal, um grupo de trabalho para a Copa do Mundo. E o mote é acolher, servir, resolver e harmonizar. Com esse conceito, o Tribunal de Justiça reuniu um grupo grande de servidores e de magistrados que vão trabalhar em plantões ligados à área de consumo, né, do direito do consumidor, à área da infância e juventude, à área de juízo criminal do torcedor, em diversos pontos, em diversos polos. Nós contamos com o Ministério Público, nós contamos com a Defensoria Pública, também articulados nesse grande trabalho de prevenção, proteção e responsabilização, que é o acolhimento, né, do torcedor e de todos aqueles que estão ligados ao evento Copa do Mundo, e também das polícias e do Corpo de Bombeiros, enfim. Foi feita uma grande articulação, inclusive com embaixadas e consulados, para que todos nós estivéssemos harmonizados, ligados e preparados para resolver todos os problemas. Nós temos o aeroporto, nós temos o polo de São Lourenço da Mata, que é o município comarca onde está se instalada a Arena Pernambuco, e nós temos o polo da própria Arena, que é dentro do estádio. São, no aeroporto, 18 servidores e 9 magistrados que se revezam para prestar esse serviço durante 24 horas, do dia 11 de junho ao dia 31 de julho. E a gente tem também um posto avançado da infância e juventude, também em funcionamento 24 horas, para resolver todas as questões relacionadas ao alvará de viagem. A gente não tem um parâmetro igual, porque não se compara com a Copa das Confederações, onde a gente teve esses plantões, porque o número de estrangeiros foi muito inferior ao que está esperado para o evento da Copa do Mundo. Os servidores que estão prestando o plantão judicial, eles todos passaram por uma pré-seleção, são todos bilíngues, e fizemos também contatos com os consulados e com a Secretaria da Copa do Estado, que disponibilizaram voluntários também, né, para tradução de eventualmente uma língua que o servidor não consiga se fazer comunicar com o estrangeiro. Aqui no aeroporto, especificamente, são atendidas as demandas relativas a contrato de transporte aéreo, né? Então, demandas do tipo extravio de bagagem, cancelamento de voo, erro na emissão do bilhete aéreo, overbooking, dano em bagagem, coisas dessa natureza. Eu comprei uma passagem em março para Salvador e eles acabaram cancelando a volta e colocando para o dia seguinte o voo. E aí eu teria que reservar um novo hotel, perder um dia de trabalho, e eu vim aqui tentar mudar o voo para o horário que realmente se adeque à minha necessidade. O atendimento foi muito bacana, eu por telefone já consegui adiantar o assunto e eles rapidamente entraram em contato com a companhia aérea, porém a companhia se mostrou um pouco intransigente em conseguir algum horário disponível. Qualquer pessoa pode dar entrada, né? Ela não precisa de advogado para dar entrada. A gente funciona aqui com o sistema PJE, que é o processo judicial eletrônico. Ela comparece ao juizado
narra o seu problema. Nossa equipe tenta resolver imediatamente, entrando em contato com os prepostos da companhia aérea. A gente tenta, de início, um acordo pré-processual, porque sabe que essas pessoas estão em trânsito e não tem muito tempo para resolver as suas demandas. E caso essa demanda não seja prontamente atendida, ela tem a opção de dar entrada no processo e fazer a escolha se quer que ele tramite em qualquer um dos juizados de Pernambuco ou de outro estado da federação do destino que ela desejar. Eu achei importante a iniciativa de montar o juizado, nesse caso do consumidor aqui no aeroporto, porque torna o atendimento mais ágil ao consumidor. Nós planejamos bem, mobilizamos a equipe de voluntários, né, que está muito motivada e muito engajada para prestar um excelente serviço. Então, os eventos que vierem para cá, como shows, como espetáculos, como, enfim, eventos que tenham a mobilização de quantidade generosa de pessoas, nós estaremos com certeza habilitados, porque já enfrentamos eventuais dificuldades para montar a Copa da Confederação, Copa do Mundo e eventos dessa natureza. Então, eu acho que é uma experiência gigantesca, valiosíssima. Inclusive, os magistrados que fazem parte desse esforço e os servidores se voluntariaram. Eles disseram, nós queremos participar dessa experiência. Foi um corpo de voluntários grande, imenso, que se propôs a fazer essa tarefa. E graças a esse esforço, né, todos nós vamos aprender. E aprendendo, vamos nos habilitar a construir realidades cada vez melhores para o nosso Poder Judiciário, penso eu. É a primeira vez que a capital cedia um grande evento, né, como a Copa do Mundo FIFA. E esse público que vem para o estado, ele vem trazendo investimentos, né? Ele vai ter gastos, ele vai usar os serviços, ele vai consumir produtos e ele precisa ter os seus direitos preservados também, tanto quanto o cidadão local. A partir de então, nós sentimos a necessidade de firmar parcerias com vários órgãos públicos do poder público municipal e estadual, a fim de dar celeridade aos processos administrativos que surgissem, né, da demanda consumerista. O Tribunal de Justiça gentilmente firmou essa parceria, sentiu essa necessidade, né? Criou uma pauta exclusiva dentro do 2º Juizado Cível para atender exclusivamente a demanda da Copa do Mundo. Nós temos um juiz do PROCON que está na nossa equipe. Por que não chamar o PROCON e fazer uma parceria, tá, da qual foi inclusive assinado um contrato com eles, e fazendo essa parceria com eles dentro do estádio ou fora do estádio, e o problema que ocorresse com o consumidor que não fosse do estado do Amazonas, porque se fosse do estado do Amazonas seria o trâmite normal. Sendo ele estrangeiro ou residente em outro domicílio, essas audiências seriam feitas no máximo em 48 horas, se caso não conseguíssemos fazer um acordo naquele momento. Nós estamos nos principais pontos de passagem dos turistas. Compondo a Câmara Técnica de Consumo e Turismo, nós temos em torno de 60 pessoas. No aeroporto tem o Juizado do Torcedor, que é fixo. No FanFest da Ponta Negra, nós temos um ônibus com toda a estrutura para atendimento. No Porto de Manaus, nós estamos utilizando o Centro de Atendimento ao Turista da Manaus Cult, com atendimento lá também. E tem as bases, né, do PROCON, tanto estadual quanto do PROCON municipal. Ele vai nos relatar a demanda dele, o problema dele. Nós vamos, se for o caso apenas de uma orientação, né, ou realmente havendo ali sendo detectada uma lesão ao direito dele, nós vamos instruir um processo administrativo. Não havendo a composição, nós temos o telefone vermelho, digamos assim, do Tribunal de Justiça, onde nós vamos pegar aquela pauta específica para o consumidor e vai ser agendada a audiência de instrução.
o PROCON encaminha imediatamente para o juizado, já com a reclamação pronta, e na hora, se não tiver condições de fazer esse acordo na hora, em 24 horas será feita a audiência com a sentença. Se for preciso, nós estamos com um ônibus volante, da qual um dos juízes também é da Justiça Itinerante, tá? Caso ocorra o que precise e possa, se ela verificar que tem condições de ser resolvido na hora, o ônibus se desloca para o local e tenta se fazer o acordo lá na mesma hora com um juiz de direito. Na Ponta Negra foi feito um trabalho preventivo num raio de mais ou menos 3 quilômetros do FanFest, onde foi feita uma varredura de todos os pontos comerciais, que giram em torno de 60, né? E nós fizemos um trabalho preventivo, distribuindo o Código de Defesa do Consumidor, distribuindo a placa com Defenda-se do PROCON, o 0800. Depois da Copa do Mundo, o que vai acontecer? Ele vai começar a servir para shows, tá? Então, grandes eventos também têm grandes problemas, às vezes, tá? E com isso, com o juizado lá dentro, tá? Ele seria transformado também para os grandes eventos. Então, isso seria uma ideia muito boa de se seguir adiante esse projeto que foi implantado. A semente foi botada, deu certo, agora vamos torcer para que ele siga em frente. Dentro do modelo mundial, não havia nenhuma previsão de participação do Poder Judiciário dentro dos estádios, nos eventos da Copa do Mundo. E nós aqui no Brasil temos o nosso juizado do torcedor, que já existe há anos e que de fato vem se consolidando ao longo desses anos e tem uma importância grande em relação às nossas torcidas, às questões de violência que ocorrem nos estádios. Só que isso foi muito difícil no início porque não havia esse modelo então internacional e havia uma certa resistência da própria FIFA de nos aceitar dentro dos estádios. Então isso foi um crescendo, né? Foi um processo de aproximação, de demonstração da necessidade da participação do Poder Judiciário. E aí nós conseguimos entrar inicialmente na Copa das Confederações e consolidar esse modelo para a Copa do Mundo de uma forma bem coesa. Conseguimos até fazer um protocolo com a FIFA, traçando quem entraria, quem eram as pessoas que trabalhariam, quais seriam os espaços, que tipo de atividade exerceríamos lá dentro. Então foi importante essa integração e esse desenvolvimento de uma política bem nacional, né? Na verdade, o Brasil é o primeiro país que tem esse modelo de poder judiciário dentro dos estádios onde estão ocorrendo a Copa do Mundo. O Judiciário do Estado do Rio de Janeiro já segue uma linha de atuação em função dos campeonatos regionais e nacional. Então, na verdade, a operação para a Copa do Mundo, nós seguimos já as rotinas administrativas padronizadas para os campeonatos normais. Lógico que nos adequando à padronização do CNJ. O Tribunal de Justiça entendeu por bem concentrar toda a logística das várias competências que ele atua em função de um espetáculo esportivo numa comissão, né? A comissão de articulação do Tribunal de Justiça para esportes e grandes eventos, onde o juiz de infância, o juiz do juizado torcedor e o juiz do juizado especial civil, que corresponde os postos de atuação dos aeroportos, se reúnem para determinar suas necessidades logísticas e sua forma de atuação, para que isso tudo seja à vista do jurisdicionado uma atuação única e do Poder Judiciário. Por força do protocolo que foi celebrado entre o CNJ e a FIFA, nós temos o juizado torcedor, ele foi cindido, né, entre a competência no interior do estádio e a competência para o exterior, entorno e exterior do estádio, até por causa das fanfests. Então, dentro do espetáculo esportivo, nós temos um modo criminal. O juizado do torcedor atua tão somente para as questões criminais,
tudo que acontecer dentro do estádio, que seja de matéria civil, e as criminais e cíveis externas vêm aqui para a sede do plantão judiciário, onde há um juiz para conhecer imediatamente. Independentemente disso, também dentro do aparelho esportivo, existem os comissários de infância e um juiz de infância para fiscalizar a observância dos direitos da infância. O caso emblemático do que aconteceu no estádio foi agora esse jogo da Argentina, que é onde torcedores invadiram o Maracanã, isso é praticar tumulto, tipificado no Estatuto do Torcedor. Eles foram encaminhados ao juizado do torcedor, acompanhados de um cônsul, que a Convenção de Viena exige, e lá foi oferecida, depois de identificados e relacionados se eles faziam parte ou não da torcida organizada da Argentina, que está proibida de ingressar no país, eles foram, à vista do juiz e do promotor, foi oferecida uma transação penal. Alguns aceitaram, outros não. Quem não aceitou sofreu uma denúncia criminal e foi depois detido e encaminhado ao Ministério da Justiça para eventual análise de expulsão, porque a gente não pode tolerar comportamentos violentos ou que contribuam para arranhar a ordem social por estrangeiros. A atuação do juizado do torcedor, ela é miscigenada, necessita da polícia e do Ministério Público, bem como da Defensoria Pública. Na verdade, todos os operadores do direito agem como um só em função do direito do torcedor. Mais do que a celeridade, o grande mote do juizado do torcedor é a imediatidade, resguardar as garantias constitucionais, tudo é resolvido imediatamente, como forma de despressurizar a tensão do espetáculo esportivo. O projeto ele vem evoluindo como juizado criminal, que até é o grande conhecimento, todo mundo conhece como juizado especial criminal, depois virou um posto do plantão judiciário para depois realmente ser instalado um juizado torcedor. Nesse interregno de 10 anos, a gente vem apurando o decréscimo da violência vertiginosamente. Antes do juizado torcedor, os estádios inclusive eram conhecidos como lugares onde as famílias não podiam frequentar, e hoje já é o contrário, muito pelo contrário até, As famílias estão sempre frequentando. O Tribunal de Justiça criou cartilhas, as várias organizações que participam da organização dos jogos, cada uma fez sua cartilha de orientação, o PROCON, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça também fez, mas mais do que uma cartilha de informação, a própria presença do plantão lá, por si só, já serve de uma forma de informação do consumidor, porque o projeto já é bem conhecido, então todas as pessoas sabem que podem se socorrer do judiciário em qualquer problema.